Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 13, versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 17, que diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado, e o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e quero clamar, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que essa noite seja uma noite de vida, de restauração, Senhor, do mover do Senhor aqui no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, nós podemos olhar aqui nesse texto algo que é tremendo. Esse contexto que nós podemos observar aqui, que foi feito uma libertação na vida de uma mulher que estava cativa em uma das sinagogas. Acho interessante que Jesus, enquanto ele estava neste mundo como homem, ele tinha o hábito de comparecer todos os sábados na sinagoga. Acho interessante que as sinagogas, elas existiram no tempo do exílio da Babilônia. Quando havia o templo, antes do exílio, havia o templo de Salomão, e não existia a Babilônia, não existia sinagogas. Mas quando o povo de Israel, eles foram cativos para a Babilônia, eles não tinham lugares para estarem se reunindo, né? E ali, quando eles estavam naquele período de 70 anos, eles criaram as sinagogas. Mas depois dos 70 anos, esse povo foi voltando para Jerusalém, para Israel, e ali esse lugar, essas sinagogas, elas não teve fim, né? O templo de Jerusalém foi restaurado, mas as sinagogas, elas continuaram. E eu fico vendo, assim, mais ou menos, tentando imaginar como eram essas sinagogas. Eu lembrei-me aqui dos nossos pequenos grupos, dos nossos grupos de vida. Eu fico imaginando que todos os sábados os judeus, eles se reuniam naquele lugar, né? Pouca gente, poucas pessoas, porque a Bíblia nos aponta, a história nos aponta que existiam várias sinagogas, e esse povo, esses judeus, eles se reuniam nessa sinagoga. Portanto, nós podemos perceber que Jesus era um frequentador dessas sinagogas, né? Então, queridos,
olhando para esse texto aqui, nós podemos observar que Jesus, ele estava nesse momento na sinagoga. E a palavra nos fala que ele era presente. Que ele estava presente naquele lugar. E nós podemos observar que quando Jesus está no lugar, algo tremendo pode acontecer, né? E eu acho interessante também que somente o evangelista Lucas que vai falar a respeito desta mulher, uma mulher enferma. A palavra de Deus diz que essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Não era uma enfermidade qualquer, mas nós podemos observar que Lucas, até então, ele foi evangelista, também médico. Eu acho interessante, eu tento imaginar que se foi apenas no Evangelho de Lucas que foi dito esta passagem, isso chamou a atenção de Lucas. Isso chamou a atenção desse homem, dizendo assim, poxa, essa mulher aqui, aconteceu algo diferente com ela, né? Então, queridos, eu posso observar aqui que este milagre, nos olhos de Lucas, ele desafiava a medicina daquele tempo. Mas eu vejo que não era apenas só nesse tempo, no tempo de Jesus, mas era um desafio até os dias de hoje. Mesmo diante da tecnologia que nós temos nos dias atuais, eu consigo observar aqui bem claro no texto que era impossível a medicina curar a enfermidade que essa mulher havia adquirido há 18 anos. Então, amigos, irmãos, podemos observar que não havia médicos capacitados naquele tempo e nem tem médicos capacitados nos dias de hoje para restaurar a saúde desta mulher. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta aqui que essa enfermidade dessa mulher não era física. A enfermidade dela era espiritual. De fato, nós podemos observar que ela há 18 anos ela estava encurvada. Mas a origem da enfermidade dela não foi física. Mas a origem da enfermidade dela foi espiritual. Ela começou no espírito e ela desembocou para a sua natureza, na sua carne, né, no seu corpo. Ela foi aumentando, ela foi crescendo. Na medida que ela foi se adoecendo espiritualmente, isso foi crescendo dentro dela e isso afetou o seu corpo físico. Então, queridos, isso foi uma coisa horrível naquele momento. Mas é bom dizermos aqui que toda enfermidade, nem toda enfermidade física, ela é espiritual. Amém? Nem toda enfermidade física, ela é espiritual. Nós podemos observar isso na Bíblia. Podemos observar que Eliseu foi uma pessoa que ele teve as suas enfermidades, né, que é própria da característica humana. Estiveram outros também. A Bíblia fala que Timóteo teve dores no estômago, sofreu por enfermidades, e não tinha nada a ver com o espiritual. Isso faz parte da vida do ser humano. Mas existem enfermidades que vêm da origem espiritual. E isso me aponta para a história de Jó. Jó, a Bíblia fala que estava tudo bem com ele. Tudo bem. No início da vida, no início da história da Bíblia em relação a Jó. Mas de repente, esse homem ele foi submetido à enfermidade da cabeça aos pés. Mas podemos observar que essa enfermidade ela veio por conta de uma permissão de Deus. Uma ação maligna do diabo. Então nós podemos observar que existe sim aquela enfermidade que ela começa por origem espiritual. Então, meus irmãos, eu posso observar aqui e associar que esta mulher, ela estava na mesma situação da enfermidade de Jó. Amém? Então, isso aí é que nós podemos observar. E o que eu acho interessante,
que eu queria que vocês prestassem muito atenção, eu vejo que tanto Jó, mais especificamente na vida dessa mulher, ela estava numa prisão maligna. Gente, isso é terrível. A Bíblia fala que essa mulher padeceu dessa enfermidade durante 18 anos, mas até Jesus aparecer na vida dela. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quando Jesus aparece na vida de uma pessoa, você percebe que tudo muda? Tudo muda. Jesus, ele comprova aqui, nesse texto, que ele veio para isso, irmãos. Ele veio para desfazer as obras do diabo que se manifesta aqui nesse mundo. Ele fez isso. Mas o que é mais importante, ele continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Agora eu acho interessante as características dessa doença, dessa prisão maligna. A Bíblia fala que essa mulher ela ficou encurvada. E eu fiquei imaginando, gente, como é que se dá? Como é que se dá essa questão dessa doença, de deixar essa pessoa encurvada? E eu achei na Bíblia. Achei interessante. Nós podemos tirar aqui pelo menos duas situações com que fazem as pessoas ficarem encurvadas. Vamos abrir lá no livro de Salmos, capítulo 38, verso 1. O que fala a palavra? Nós vamos ler até o versículo 6. O que o salmista diz? Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me, lê bem alto, sinto-me e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Então, meus irmãos, uma das situações que podem causar o mesmo efeito do encurvamento na vida de uma pessoa é o pecado. E o segundo é o sofrimento. Nós podemos observar lá no Salmo 42, versículo 5, projeta por favor também. O que o salmista diz? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim e a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Misás. Então, queridos, o que o salmista está querendo dizer aqui, versículo 7? Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui o que diz, irmãos? Que o salmista estava sofrendo. Então, o sofrimento também faz com que nós nos encurvamos. Isso prejudica a vida do ser humano. Então essas duas coisas apontam na Bíblia. O pecado e o sofrimento faz com que todo ser humano se coloque nessa posição de encurvamento. Então eu creio, queridos, que esta mulher, um dia ela foi saudável. Eu não acredito que ela nasceu dessa forma. Mas à medida do tempo que essa enfermidade espiritual chegou na vida dela, ela começou a se encurvar, se encurvar, se encurvar. Mas só que essa enfermidade ela foi longa. Ela não durou apenas 3 meses, 5 meses. Ela não durou 1 ano. A Bíblia fala que durou 18 anos. Gente, eu acho que ninguém passou por uma situação de sofrimento durante 18 anos de uma forma ininterrupta. Essa mulher sim passou.
Mas eu sei também que existem situações que nos fazem nos curvar também. Existem essas situações. Mas só que esse texto, queridos, ele nos dá uma direção maravilhosa. Eu quero pregar para você que está passando por sofrimento. Um momento em que você não está bem espiritualmente, que você não está legal. Talvez você hoje está encurvado por um problema que você está passando na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje encurvado, prostrado, desanimado. A luta está tão brava. O negócio está tão feio para o seu lado, que você está se encurvando. Ou seja, você já está encurvado, entrou aqui encurvado, como essa mulher. Mas o texto nos aponta aqui, nos direciona, que não existe prisão que Jesus não possa libertar. Não existe. Eu quero que vocês entendam o que esse texto nos mostra. Não importa a prisão em que nós podemos estar hoje. Se é pecado, se é sofrimento, se é alguma enfermidade também no seu corpo físico, não importa. O que importa é que Jesus pode fazer. Jesus pode mudar a história. Jesus faz. Porque Jesus, ele é presente. Então, queridos, não crie dúvidas no seu coração de que Jesus não é capaz de mudar a sua história. Amém? Ele é capaz sim de mudar a sua história. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que a história dessa mulher era uma história trágica, uma história irreversível, não tinha condições nenhuma dessa mulher receber uma bênção, porque até então a sua alma estava morta. Eu vejo essa mulher morta, irmãos. Eu não vejo só essa mulher em crise. Eu vejo que a crise já havia se passado na vida dela, mas essa mulher já estava morta. Você sabe o que significa uma mulher morta? Uma mulher sem esperança. Uma mulher que já se conformou com a situação dela. Uma mulher que, não, isso aqui não tem jeito. Essa situação eu vou conviver com ela para o resto da minha vida e pronto, vou me conformar com a situação que eu estou vivendo. Eu vejo essa mulher nesse estágio. Mas esse texto também me leva a fazer uma pergunta. Esse texto me mostra algo que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Algo muito interessante. Como seria se o nosso corpo refletisse o estado da nossa vida espiritual? Você já analisou isso? Como seria se o nosso corpo refletisse o estado da nossa vida espiritual? Porque o corpo dessa mulher, de fato, estava manifestando o que ela sim estava passando espiritualmente. Essa mulher não estava bem. Mas eu quero dizer algo que é muito importante nos dias de hoje. Às vezes, queridos, nós estamos passando por tantos problemas na vida, mas o nosso corpo físico não transmite o que a nossa alma está vivendo. E isso é muito perigoso. Eu vejo essa mulher entrando na sinagoga. Creio eu que uma mulher encurvada, 18 anos, com essa enfermidade, creio eu que ela não ia num salão de beleza, ela não fazia botox, ela não ia para a academia, não calçava um calçado bacana, ela não tinha roupa bonita. Agora eu pergunto, e nós? Não quero falar que isso é errado, irmãos. Eu apoio aquelas mulheres, aqueles homens que se vestem bem. Eu apoio aqueles homens que vão no salão de beleza.
fazer a barba não no barbeiro, hoje está no salão de beleza. Tem muitos homens assim. Não tem problema. Não tem problema as mulheres praticarem o seu exercício físico na academia. Não tem problema você fazer uma escova todo sábado ou toda sexta-feira para vir ao culto. Não tem problema, mas o problema, meus irmãos, é você fazer dessa sua beleza exterior tampar, esconder o seu sofrimento interior. Esse é que é o grande problema. E se você achar que isso não acontece, acontece, irmão. Infelizmente acontece no nosso meio. Eu quero dizer uma coisa para você, é uma coisa que essa mulher nos ensina muito. Não é bom que nós venhamos a esconder a nossa ferida espiritual. Não é bom. Não é bom. Não é bom você vestir uma capa. Você sabe por quê? Porque não adianta você ficar apenas bonito por fora e a sua alma estiver se deteriorando ao longo dos dias. Porque isso vai vir à tona. Isso vai encurvar você. Isso vai destruir você. Isso vai acabar com a sua vida. Então é hora, sabe de quê? A gente saber transmitir sim o que se passa dentro do nosso interior. Amém? Glória a Deus por isso. Por quê, irmãos? Por que é bom? Por que é bom manifestarmos? Por que é bom sermos íntegros? Por que é bom nós sermos transparentes? Porque a vontade de Deus é que nós possamos ter saúde. Essa é a vontade de Deus. Jesus nos mostra aqui. Jesus não quer ver ninguém sofrendo. Jesus não quer ver ninguém se compadecendo, ninguém se encurvando, ficar encurvado, sendo destruído pela obra maligna. Isso não é a vontade de Deus. Portanto, nós podemos ver que Deus, Ele se manifestou trazendo saúde, mas não só física, mas também emocional, psicológico e espiritual também, irmãos. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós saiamos daqui esta noite com saúde, amém? Com saúde, saúde espiritual, saúde não só apenas física, mas sim, aquela saúde da alma. Saúde da alma, mesmo sabendo que lá fora está um caos na sua vida, mas você vai estar bem. Você vai estar perfeito. Você vai estar forte. Você vai sair daqui enraizado juntamente com Deus. Bem emocionalmente para enfrentar os desafios que você tem lá fora. No início dessa semana. E por que eu falo para vocês que essa é a vontade de Deus? Nós podemos olhar no livro, na carta de 3 João, que existe apenas um capítulo, verso 1 e 2, que diz algo tremendo. O que João fala para o presbítero Gaio? O presbítero, vou ler aqui para vocês. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a sua alma. Você está vendo? Que Jesus, Ele tem, e o próprio nosso Senhor, o nosso Deus, Ele tem um desejo que nós sejamos completamente saudáveis. Mas eu vejo aqui nesse texto aqui, que Gaio era aquela pessoa que tinha uma alma próspera. E que o corpo dele, a saúde física dele, tinha que ser próspero como era próspero a alma dele. Então, meus irmãos, é a vontade de Deus, de nos abençoar em todos os quesitos. E eu creio, veementemente eu vim orando para isso. Eu me preparei, eu orei, pedi graça ao Deus. Porque eu creio que Jesus essa noite pode curar você. Amém? Pode curar, pode transformar.
Ele pode colocar uma coisa tão maravilhosa dentro do seu ser, que você vai sair daqui regozijando de alegria, pulando de alegria, dando glória a Deus de alegria. Mesmo que não venha mudar nada aos seus olhos, mas que venha mudar aquilo que está no seu interior. Porque o resto é consequência. Eu vejo que quando nós somos curados interiormente, as lutas acontecem, mas a gente enfrenta de uma forma diferente. E você acredita que a gente obtém vitória? Porque Jesus, ele trabalha em processo, irmão. Primeiro ele cura a gente aqui interiormente, nós saímos daqui renovados, e nós vamos ter força para enfrentar o leão que está ali fora. Aquele urso que está ali fora, aquele gigante que está ali fora. Mas se a gente não for curado por dentro, a gente só vai olhar o quê? Pela circunstância. Pela circunstância. Então, meus irmãos, essa mulher, ela enfrentou dificuldades. Ela enfrentou problemas. E essa mulher nos ensina, de uma forma tremenda, que precisamos enfrentar as nossas dificuldades. Amém? Então fale para o seu irmão que está ao teu lado. Enfrente as suas dificuldades. Enfrente. Não se prostrem, não. Gente, falar em dificuldade, essa mulher tinha uma dificuldade muito grande, muito tremenda. Se nós olharmos para a Bíblia e olharmos para o contexto da história daquele tempo, essa mulher passava por dificuldades tremendas. Aquela mulher não tinha condições, irmãos, de estar numa sinagoga. Porque na sinagoga havia leis. Tá? A Bíblia fala que para uma mulher frequentar uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 homens dentro da sinagoga. Se tivesse 90 mulheres, ou seja, 75 mulheres, 80 mulheres, para participar de uma reunião na sinagoga, se tivesse 9 homens, elas não poderiam entrar. Porque o mínimo tinha que ter 10 homens, porque os homens eram mais importantes do que as mulheres. Isso acontecia no tempo dela. Então essa mulher tinha essa dificuldade de sempre ter pelo menos 10 homens na sinagoga. A outra dificuldade, ela era enferma. Gente, enferma. Vocês estão comigo, amém? Ela estava doente. Ela passava por essa dificuldade. A Bíblia também me aponta que a religião naquele tempo não valorizava as pessoas. Naquele tempo, nós podemos ver até no contexto, o chefe da sinagoga, no versículo 14, diz que ele ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado, curava aquela mulher. Você sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo era preso à religião. Aquele povo não se compadecia com as pessoas. Então ela enfrentava aquele dogma. Ela enfrentava aquele peso que a religiosidade colocava na vida das pessoas. Ela tinha isso na vida dela. E o que eu acho pior ainda, as pessoas olhavam para ela de uma forma condenatória. Não tinha misericórdia no olhar das pessoas, principalmente dos líderes religiosos. Os líderes religiosos gostavam mais dos animais do que das próprias pessoas. Ou seja, gostavam mais dos seus bens do que das pessoas. Então ela enfrentava tudo isso, meus irmãos. Mas mesmo diante das dificuldades, ela ia para a sinagoga. Ou seja, se essa mulher vivesse nos tempos de hoje, ela estaria aqui junto conosco. A Bíblia me fala que ela tinha dor, ela tinha doença, ela tinha tristeza, ela era rejeitada, mas uma coisa ela não tinha, irmãos, que eu acho tremendo: preguiça. Ela não tinha preguiça de estar num ambiente onde a graça de Deus se manifesta de uma forma tremenda. Ela não abria mão. Nós podemos observar que essa mulher, irmãos, ela era o quê? Maravilhosa. Tem tantas palavras, uma mulher forte.
uma mulher exemplo para todos nós. Gente, eu fico olhando para essa mulher, e eu já olhei para os meus problemas. Quem é que já não teve problema aqui? Todos nós. Todos nós. E é difícil você superar os seus problemas, não é, Ricardo? Poxa, quanto é difícil. Eu me lembro que eu tive uma dificuldade tremenda no meu interior, na minha alma, no aspecto do meu chamado. Gente, isso quase me derrubou. Eu não tinha ânimo para orar, eu não tinha ânimo para ler a palavra. Aquilo ali eu fui me encurvando diante do meu problema. E eu falava assim, meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que preparar a mensagem. Mas eu não tinha forças. Eu não conseguia. E você sabe o que aconteceu comigo? De fato, eu quase me prostrei. Sim, nesse momento eu estava prostrado, eu estava sem força. Mas foi como um ambiente como esse aqui, onde a graça de Deus se manifesta, é que eu fui renovado. É que eu fui me renovado. É quando eu fui encharcado pela presença de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida e me deu uma força, irmãos, como eu nunca tive na vida. Aquela força espiritual, aquela força na alma. E eu me levantei. E o meu levantar foi de um dia para o outro. Eu achei isso tremendo, meus irmãos. Então essa história nos faz refletir muito. Eu quero que vocês entendam. E eu quero falar, se tem alguma coisa que eu quero falar para você e que ganhe o seu coração essa noite, é o que eu vou dizer agora. Ela não abria a mão de estar na sinagoga. Queridos, não abrem mão de estar na sua igreja. Não abre mão de participar dos cultos. Não abre mão. Não abre mão. Eu não sei, talvez você não tem força, não tem ânimo. Você não tem vontade. Eu não tenho vontade de participar dos cultos de segunda. Não tenho vontade de participar dos cultos domingo de manhã. Domingo à noite é um peso. Meu Deus, eu não quero, eu não consigo. Tire isso do seu coração. É porque nesses ambientes é que a sua vida pode mudar, irmão. É nesses momentos aqui. Não importa a quantidade de gente. Aqui eu quero que vocês entendam, irmãos, que não existia um templo aqui. Eles estavam na sinagoga, ou seja, um lugar pequeno. Eu acho interessante que hoje muita gente pensa que aonde essas igrejas colocam 5.000, 4.000, 2.000 pessoas, ali a graça de Deus é mais abundante, é mais violenta. Deus está lá mais ali do que aqui. A gente começa a associar, a gente começa a ver, meu Deus, né? E a gente começa a brincar com essas coisas. A gente começa a se enganar com essas coisas. Mas eu digo para você, nessa quantidade pequena de pessoas que estavam nessa sinagoga, essa mulher foi curada. E da mesma forma eu fui curado. Sabe quantas pessoas tinham nesse ambiente aqui? 3 pessoas. Eu fui curado. E é por isso que todas as vezes que eu estou aqui pregando, eu louvo a Deus pela vida de tanta gente que sobe aqui nesse altar, quando tem 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, prestam culto ao Senhor da mesma forma. Porque para elas não importa o número de pessoas, o que importa é que Deus está neste lugar. E quando Deus está, tudo pode acontecer e Ele faz. Ele faz. Então, meus irmãos, precisamos valorizar mais a nossa vida de igreja. Outra coisa interessante que eu acho nesse texto, eu já estou chegando para o final, já vou terminar. Que eu achei lindo. A Bíblia fala que Jesus viu essa mulher. Jesus viu essa mulher. A Bíblia fala que Jesus, vendo-a, no versículo 12, vendo-a, isso me chamou a atenção. O que me faz ficar maravilhado com Jesus? O que é maravilhoso nesse texto?
A Bíblia simplesmente só fala, vendo-a Jesus. Queridos, ninguém olha como Jesus. É que eu me diagnostiquei aqui nesse texto. Ninguém consegue olhar como Jesus. Eu tenho certeza que essa mulher, todo mundo olhou para ela. Imagine uma mulher chegar aqui nesse templo aqui, encurvada. Todo mundo vai olhar. Mas o problema é que nós podemos observar só apenas aquilo que é o exterior. A gente não consegue ver o interior. Mas Jesus, irmãos, Ele tem capacidade de ver todo o nosso ser. Ele assiste, Ele consegue observar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ele consegue ter o prognóstico da nossa vida. Eu quero que vocês entendam que Jesus hoje está vendo você. Você. Talvez você ache que é esquecido pelas pessoas, esquecido por mim, mas Jesus está olhando para você nesse momento. E Ele está vendo você em todos os aspectos. Por que que isso é verdade? Alguém falou para Jesus que essa mulher estava enferma há 18 anos? Alguém disse para Jesus que a enfermidade dela era espiritual? Alguém disse para Jesus que essa mulher estava sofrendo da forma como ela estava sofrendo? Ninguém. Mas Ele viu essa mulher como um raio-x. Então, meus irmãos, entendam que Jesus, Ele tem o poder de olhar todo o nosso ser. Ele conhece a nossa história. Se Ele viu, se Ele percebeu que essa mulher estava sofrendo há 18 anos, é porque Ele olhou para ela desde a sua criação. Desde quando ela nasceu, ela estava sendo assistida por Deus. E assim somos nós, irmãos. Mas o problema é que muitas vezes, diante dos nossos problemas da vida, nós esquecemos, nós pensamos e nos enganamos, achando que Jesus esqueceu de nós. Oh, engano do nosso coração. Isso não pode acontecer no nosso meio, porque Jesus, sim, de fato, Ele vê e Ele sabe. Ele sabe da sua história. Mas o que eu acho mais tremendo ainda, que Jesus não só apenas vê, Ele chama. Ele chama. Essa mensagem, ela nasceu no meu coração, nessa semana. Por quê? Porque as mulheres estavam em retiro, em um retiro muito especial, preparado com muito carinho. E eu tive essa percepção no Espírito, de que Jesus já desde ali esse encontro, desse final de semana, já estava chamando mulheres para serem curadas, serem restauradas, serem avivadas. Esse processo de chamamento, Jesus já começou na vida dessas mulheres, das nossas amadas mulheres, desde sexta-feira. Elas têm ouvido a palavra de Deus. Eu tenho certeza que começou um novo ciclo na vida delas. Muitas ali foram renovadas, muitos ali foram desencurvadas, e vai começar um processo lindo na vida delas. Mas sabe o que eu acho tremendo? Isso não vai ficar apenas na vida das mulheres, mas vai ficar em toda a nossa igreja. Na vida dos homens, na vida das crianças. Até essas crianças que estão no ventre materno, elas vão ser cheias de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo num novo tempo, irmãos. Eu tenho sentido isso no meu espírito. Deus tem algo tremendo aqui no nosso meio. Portanto, queridos, você que entrou encurvado aqui essa noite, mesmo que talvez você ache que não foi curado lá no retiro, assim eu falo para as mulheres. Mas eu quero que vocês entendam que hoje vai ter um milagre aqui no nosso meio. Vai ter restauração aqui no nosso meio. Vai ter vida aqui no nosso meio, irmãos. Tudo que está encurvado na sua vida vai cair por terra agora em nome de Jesus. Vai cair por terra. Porque Deus tem uma história linda para você.
Deus tem algo maravilhoso para você, porque Ele nos olha, sabe como? Como filhos de Abraão. É o que a palavra de Deus nos mostra. Ele olhava para essa mulher como uma filha de Abraão, e você é um filho de Abraão. Quem é filho de Abraão alcança as promessas de Deus. Alcança as promessas abundantes, de vitória, de bênção sem medida. Então, meus irmãos, vamos tomar uma posição. Talvez você está com a sua vida toda complicada. Talvez você está com a vida cheia de pecado. Talvez você está cheio de vícios, decepcionado, enfermo. Mas Jesus está falando para nós aqui essa noite: vem! Não importa como você está. O que eu acho maravilhoso que Jesus faz: primeiro Ele nos chama, e depois Ele conserta. Jesus não trabalha de uma outra forma. Ele não conserta para depois nos chamar, mas Ele nos chama para depois consertar as nossas vidas. Ele te chamou para estar aqui essa noite, irmão. Ele está te chamando. Ele não conserta sem nos chamar. Primeiro Ele nos chama. A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite, irmãos. Jesus tem nos chamado, Ele tem nos chamado, e o resto, irmão, vai acontecer naturalmente na sua vida. Talvez você está cheio de dívida, endividado. Preocupa não. Restaura a sua vida espiritual aqui esta noite. Restaura a sua vida. Talvez você está cheio de vício. Não importa. Não importa. Jesus chama, Ele quer começar a obra. Você vai ser renovado aqui essa noite. E durante a semana, o processo de vitória vai acontecer na sua vida. Porque você vai estar renovado, você vai ter força. Você vai estar cheio de ânimo para superar as suas dificuldades. Se você está preso no vício, você vai ter força para orar. Vai ter força para ler a palavra. Se você está cheio de dívida, cansado, desanimado no seu trabalho, Deus vai revigorar você. E você vai ter uma semana muito abençoada. Porque você vai ter força e Deus vai dar sabedoria a vocês a vencerem os seus obstáculos. Amém? Então, se você ouviu essa palavra, se essa palavra alcançou o seu coração essa noite, eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos orar. Mas não só ficar de pé, mas eu acho que vai dar espaço para todo mundo. Eu queria que vocês viessem aqui à frente e nós vamos aqui orar, abençoar a sua vida. Eu queria chamar aqui os líderes, pastor Robson, os pastores da igreja, os diáconos, a liderança. Vamos orar aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos. Declarar vitória. Declarar vitória sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos vitória sobre, ó Deus, essas enfermidades na alma. Deus, caso tenha alguém aqui, Senhor, que entrou encurvado no seu casamento, mulheres encurvadas porque sofrem na sua casa, sofrem com seus filhos, sofrem com suas esposas, Pai. Talvez tenha pessoas aqui que estão encurvadas com enfermidades, meu Deus, enfermidades emocionais, frieza espiritual, sentimento que não cala, sentimento que não acaba. Ó Deus, angústias no coração, reivindicações, uma insatisfação, Senhor, que a impede de desfrutar de alegrias plenas. Ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor curou aquela mulher, nós pedimos que haja intervenção do Senhor na vida de irmãos e irmãs que carregam fardos, ó Deus, que Satanás tem tentado colocar. Talvez pecado, talvez, ó Deus, sofrimentos.
Mas nessa noite, nós invocamos o nome daquele que pode fazer impossível. Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que a religião não pode fazer, que o sacerdote não pode fazer, ó Deus, que o líder da sinagoga não pode fazer, o Senhor pode. Basta uma palavra, chama para perto nessa noite, libera cura emocional, libera cura espiritual, existencial, sentimentos ruins no coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos: ergam-se, ergam-se, endireitam-se, endireitam-se, fique de pé em nome de Jesus, que tudo aquilo que faz curvar, que nessa noite caia por terra cada uma dessas forças malignas, caiam por terra todo sentimento que faz curvar a alma e o coração. Declaramos, meu Deus, livres os cativos, declaramos livres de toda prisão maligna nessa noite, que haja liberdade, que haja libertação. Nós ordenamos que todo espírito maligno de opressão saia dessas vidas, saia dos sentimentos, saiam em nome de Jesus, caiam por terra em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça como se Jesus fosse essa mão, a sua própria mão. Coloque a mão na sua cabeça, você vai orar por você. Você vai orar por você. Diga em nome de Jesus. Diga mais forte, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, toque a minha vida e todas as áreas que Satanás tem colocado as suas mãos. Eu declaro agora: saia da minha vida, saia da minha casa, dos meus sentimentos, espírito de confusão, espírito de enfermidade, espírito de mentira, de engano, saia agora da minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro a minha vida livre para a glória de Deus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia! Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Aleluia. Glória a Deus.